Estamos de volta no programa Espaço Forense na Rádio Justiça FM 104,7. Você participa conosco pelo e-mail espaçoforense@stf.gov.br. O som da Rádio Justiça também está na internet no site www.radiojustiça.gov.br. Falamos hoje sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988 e vamos conversar agora com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, advogado, jurista, parecerista, professor de Direito, também atuou por vários anos no Ministério Público, conhece tudo. Professor Hugo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Satisfação tê-lo aqui conosco, professor. Vamos contar um pouco dessa história do Ministério Público. A Constituição de 88 foi um marco na história do Ministério Público, professor? Foi um grande marco, Pedro. Inclusive, eu estava lá, eu acompanhei tudo, porque eu fazia parte, em 1988, da liderança nacional do Ministério Público. Nós tínhamos uma entidade de classe muito atuante, a CONAMP, que acompanhava todas as demarches e todas as lutas institucionais, e nós acompanhamos, juntos com colegas de todos os estados da federação, nós acompanhamos todos os lances e todos os avanços e retrocessos da luta constituinte. E podemos dizer que o texto alcançado pelo Ministério Público é um texto muito avançado, torna o Ministério Público brasileiro um dos mais avançados em todo o mundo. Nós conversamos até nessa semana com a próprios defensores aqui em Brasília também sobre a Defensoria e essa visão também da Constituição. Pelo que a gente viu, a Defensoria Pública na Constituição só consta apenas em um artigo, não desce a minúcia sobre toda a especificação da própria Defensoria Pública. Já o Ministério Público foi diferente, a especificação foi maior, professor? Foi, mas na verdade... Isto é uma característica da Constituição de 88, porque se nós olharmos as constituições anteriores, mesmo a do Império e as constituições da República, o Ministério Público também só tinha um único artigo, e quando tinha nas constituições anteriores. Já foi a última Constituição, a de 88, que deu ao Ministério Público um espaço maior. O que aconteceu? O Ministério Público cresceu, ele alcançou novas atribuições, novas garantias, e a Constituição de 88 correspondeu a isto, tornando o Ministério Público brasileiro quase um quarto poder de Estado, porque embora ela não o chame de quarto poder, ela deu ao Ministério Público todas as garantias de poder. Deu uma parcela da soberania, desvinculou o Ministério Público dos capítulos do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, deu ao Ministério Público as mesmas garantias da magistratura. Então ela transformou o Ministério Público numa instituição que tem os mesmos poderes, as mesmas garantias de uma instituição de Estado. E agora, com relação até à Constituição de 1988, com essas mudanças que ocorreram, os promotores e procuradores do Ministério Público tiveram uma maior independência, professor? Muito maior, porque, em primeiro lugar, a Constituição, no artigo 127, seus parágrafos, deu autonomias para o Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, enquanto instituição, ficou mais independente em face do Executivo, em face dos demais poderes do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição não só aumentou a autonomia do Ministério Público, mas ela também aumentou a independência dos promotores, porque ela acabou reconhecendo como princípio institucional do Ministério Público o da independência funcional, o que valoriza muito a atuação dos promotores e procuradores, que têm uma subordinação funcional ao chefe da instituição, mas não uma subordinação no sentido da sua atribuição processual. Eu quero dizer com isso o seguinte: a instituição do Ministério Público tem um chefe, que é um chefe administrativo, que faz as promoções, que cuida da parte orçamentária, que cuida da parte disciplinar, mas este chefe não tem poder hierárquico sobre os promotores nos atos da atividade fim, ou seja, se o promotor acha que deve pedir absolvição ou a condenação, se ele acha que deve recorrer ou não deve recorrer, se ele acha que é caso de propor uma ação civil de indenização ou de reparação de danos ao erário ou não, isso é decisão
do promotor, do procurador e não do chefe do Ministério Público. O chefe do Ministério Público tem poder hierárquico para finalidades administrativas apenas. Então foi uma grande conquista para a independência dos promotores. Certo. A Constituição de 1988, doutor Hugo, o senhor pôde participar naquela época dessas discussões. Se tinha ideia de o quanto poderia se alterar esse papel do Ministério Público quanto à atuação na nossa sociedade, naquela época já se tinha essa ideia que essa alteração na própria Constituição poderia resultar nessa atuação recente do Ministério Público? Tínhamos, Pedro, tínhamos sim. Nós fazíamos parte de uma geração privilegiada que há muitos anos já estava lutando por um Ministério Público desvinculado do governo. Um Ministério Público que, em vez de servir ao Poder Executivo, ao governante, fosse um Ministério Público que servisse à sociedade. Por quê? Porque nem sempre o interesse do governante coincide com o interesse da sociedade. Muitas vezes o governante se equivoca, muitas vezes o governante comete erros, muitas vezes o governante comete crimes e comete danos ao erário. Se o Ministério Público fosse um defensor automático do Estado ou um defensor automático do governante, ele estaria equiparado ao papel de um advogado do Estado. É importante o Estado ter os seus advogados, não há dúvida nenhuma, o governante pode ter razão, mas nem sempre tem. Então é preciso que uma instituição independente, autônoma, possa tomar as providências que a lei põe nas suas mãos, sem estar subordinada ao ministro da Justiça, ao secretário da Justiça, ao governador ou mesmo ao presidente da República. Então isto foi o que nós antevimos já no meados da década de 70, começos da década de 80, e nós fizemos um trabalho muito grande na Constituição, com muitas lideranças nacionais do Ministério Público, para que nós obtivéssemos um Ministério Público com todas essas garantias para servir a sociedade. E nós víamos que isto era um ideal que podia ser alcançado, lutamos por ele e conseguimos. Os constituintes acreditaram em nós, deram ao Ministério Público, eu diria quase que um cheque em branco para o Ministério Público poder defender o meio ambiente, o consumidor, combater o crime de uma forma muito mais eficiente do que ele vinha fazendo até então. Deu ao Ministério Público poderes de investigação, deu ao Ministério Público garantias de magistrado e o Ministério Público, então, conseguiu um papel que nós buscávamos. Nós já antevíamos que isso pudesse acontecer. Agora, é lógico que também a Constituição de 88 deu responsabilidades, deu deveres, dos quais o Ministério Público ainda está ainda em falta com a sociedade, porque há muitas coisas que o Ministério Público ainda deve fazer e que não está ainda correspondendo. Por exemplo, o controle externo da atividade policial. A Constituição deu ao Ministério Público e a atuação do Ministério Público nessa área é muito modesta. O controle que o Ministério Público deveria fazer sobre os poderes de Estado e os serviços públicos é um controle de verdadeiro ombudsman. Parece-me que ainda é muito modesta a atuação do Ministério Público nesta área. Então ainda há muita coisa a ser feita que o Ministério Público ainda está devendo à sociedade. Mas esse é um caminho longo, é um caminho comprido que o Ministério Público tem que percorrer, assim como o Estado brasileiro, que também está crescendo, está se desenvolvendo, está se aprimorando. Quer dizer, antes da Constituição de 1988, o Ministério Público caminhava junto com a Advocacia Geral da União? Bem, Pedro, aí essa resposta ela depende. Na esfera federal e em alguns estados, sim. Na esfera federal, o Ministério Público Federal acumulava as funções de advogado da União e também de advogado da sociedade. Em alguns estados da União, alguns estados membros, isso também acontecia. Em compensação, em outros estados, o Ministério Público já tinha se separado em dois, porque originariamente Ministério Público, acusação penal e defesa do Estado era uma coisa só. Mas, com o passar do tempo, o Ministério Público em alguns estados foi se separando da função procuratória, ou seja,
Aqui em São Paulo e em outros estados, nós tivemos um Ministério Público apenas voltado para o combate ao crime, a defesa da sociedade, do menor, do meio ambiente, e a função também importante, também necessária, também indispensável de defender o Estado passou a ser dos procuradores do Estado. Isto, porém, não era assim no Brasil inteiro, a começar pela União, onde o Ministério Público fazia ao mesmo tempo a fiscalização do correto cumprimento da lei e a defesa patrimonial vinculada do Estado, como se fosse possível ao mesmo tempo ser advogado e fiscal ao mesmo tempo. Não é. Então nós conseguimos implantar na esfera federal e no Brasil inteiro o modelo que nós já seguíamos aqui em São Paulo e em outros estados de separação de função procuratória do Estado, de defesa do Estado, cobrança de impostos, cobrança de créditos do Estado, defesa do Estado em ações que lhe sejam movidas ou que sejam movidas pelo Estado, e ao mesmo tempo, numa outra carreira, a defesa da sociedade que precisa de combate ao crime, precisa de defesa do menor, da pessoa com deficiência, do idoso, das pessoas discriminadas, da qualidade de vida ligada ao meio ambiente. Então, todas essas outras funções, que são também importantes, elas ficaram com o Ministério Público. Então, quer dizer, a partir da Constituição de 1988, tudo isso que era controverso em razão de cada estado adotar um sistema diferente, isso restou pacificado pela Constituição de 88. A Constituição de 88, ela foi um marco divisor. Ela estabeleceu o seguinte: a defesa do Estado enquanto pessoa jurídica, o Estado é uma pessoa jurídica, ele tem interesses patrimoniais, o Estado tem bens, o Estado tem receitas, o Estado tem créditos, o Estado tem débitos, tudo isso precisa ser defendido. Quem defende isto? São os procuradores do Estado, são os advogados da União, são os advogados dos municípios. Agora, ao lado disto, existem interesses que não são estritamente patrimoniais do Estado, são interesses de toda a sociedade. Por exemplo, o interesse em que haja um meio ambiente sadio. Esse não é um interesse apenas do Estado enquanto pessoa jurídica, é um interesse do João, do José, de todos os brasileiros. O interesse em combater o crime não é um interesse apenas do Estado, é um interesse da sociedade como um todo. O interesse a que os menores não sejam prejudicados, em que as pessoas não sejam discriminadas. Esse não é um interesse apenas do Estado, é um interesse da sociedade. Então, o interesse da sociedade ficou com o Ministério Público e o interesse do Estado, enquanto pessoa jurídica, ficou para os advogados do Estado. Certo. E nesse caso, a Constituição é de 1988, que trouxe todo esse perfil diferenciado agora para o Ministério Público. São 20 anos da nossa Constituição, doutor Hugo, e nesse período tivemos, podemos dizer, uma estabilidade institucional. O Ministério Público contribuiu para que isso acontecesse também? Creio que sim. O Ministério Público, na verdade, ele tem uma fisionomia muito ligada ao estado no qual ele existe. Se você pegar na história do Ministério Público, o Ministério Público existiu tanto em estados totalitários como em estados democráticos, tanto em monarquias como em repúblicas. O Ministério Público, ele se afeiçoa ao modelo do estado onde ele vive. O Ministério Público não é uma instituição que tenha poderes por si só para ser democrático dentro de um país totalitário. Ele se conforma à realidade. Na verdade, o Ministério Público no Brasil, durante a ditadura, serviu à ditadura. Lógico que houve resistências isoladas, houve lutas isoladas, mas como instituição, o Ministério Público ele dançou de acordo com a música. Mas quando a música aqui no Brasil mudou para a democracia, e para isso o Ministério Público também contribuiu, porque era uma aspiração das lideranças mais novas do Ministério Público, o Ministério Público conseguiu, dentro do regime democrático, alcançar sua plenitude. Ele só conseguiu alcançar todas essas garantias, todas essas autonomias, toda essa independência,
ou até mesmo a privatividade da ação penal pública, que ele não tinha antes de 88, ele alcançou em 88, ele só conseguiu isso dentro de um meio essencialmente democrático, ou seja, o Constituinte de 88 disse o seguinte, falou, vamos mudar a fisionomia do país. E para mudar a fisionomia do país, nós não podemos ter um Ministério Público servil ao governante, como era antigamente, como foi na ditadura. Nós precisamos de um Ministério Público que seja um braço da sociedade e não um braço do governante. Porque muitas vezes o governante erra, muitas vezes o governante causa danos ao erário, muitas vezes ele delinque. Então, como é que o governante vai ser responsabilizado se o governante controla os advogados do governo? Então nós precisamos ter uma instituição independente, nós precisamos ter uma instituição autônoma, que haja sem subordinação ao chefe do Poder Executivo e aos seus auxiliares, uma instituição autônoma. E esta foi a instituição do Ministério Público, que recebeu esse encargo tão importante. Agora, na verdade, isso significa que o Ministério Público, de 88 para cá, ele mudou muito. É mérito dele? Sim, é mérito dele. Mas, sobretudo, foi mérito do nosso país que soube mudar o seu regime político. Porque só o Ministério Público não tem todo esse mérito de produzir todas essas reformas que houve. Ao contrário, essas reformas são fruto de uma mudança que ocorreu com o nosso país. O Ministério Público apenas está integrado dentro desse concerto que foi a mudança política do nosso país. Essa mudança política, lógico, tem tudo a ver com a alteração e com a nova Constituição de 1988. Foi ela que trouxe podemos falar todas essas mudanças, professor? Exatamente. A Constituição de 88, ela consagrou um novo modelo no nosso país, um modelo democrático, um modelo mais avançado, um modelo voltado para maiores preocupações sociais, e o Ministério Público foi um dos instrumentos dos quais o Constituinte de 1988 se valeu. Ele se valeu do Ministério Público para provocar a justiça. Por exemplo, o Ministério Público é um dos agentes mais importantes para buscar acesso à justiça. Você imagine as lesões a consumidores em grande quantidade. Quando é que os consumidores individualmente procurariam o Poder Judiciário para reparar pequenas lesões? Pequenas individualmente, mas no seu todo são muito grandes. Vocês imaginem, ouvintes da Rádio Justiça, por exemplo, uma fábrica que coloque milhares de produtos com defeito no mercado, uma questão ambiental numa grande capital, uma questão que se refira ao mau funcionamento de um serviço público. Se nós obrigarmos cada cidadão, cada indivíduo lesado a contratar um advogado e entrar na justiça, o resultado vai ser o abandono do direito pela maior parte das pessoas, porque muitos não irão buscar remédio na justiça para lesões que individualmente são pequenas, mas que no todo são grandes. Quando a lei dá ao Ministério Público o poder de provocar a jurisdição em nome da sociedade, a lei está permitindo que milhares de lesões individuais que não teriam acesso ao Poder Judiciário, porque os lesados individuais iriam abandonar a defesa do direito, a lei está permitindo que milhares de lesões individuais sejam efetivamente levadas ao Poder Judiciário, e o Ministério Público recebeu esta função tão importante de ser canal de acesso ao Poder Judiciário. E isto é uma abertura democrática, isso não é mérito apenas do Ministério Público, é mérito de uma mudança da fisionomia do nosso Estado. Tá ótimo. Professor Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, professor de Direito, foi membro por vários anos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor, quero agradecer mais uma vez toda a gentileza aqui conosco na Rádio Justiça e as informações trazidas para os nossos ouvintes. Pedro, é sempre um grande privilégio falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. Meu abraço a todos. Muito obrigado, professor, e um bom dia. Igualmente.